Falar sobre o professor João Batista Xavier, eu teria uma palavra que definiria bem a atitude dele. João Batista nunca se omitiu em nenhum momento diante dos problemas da universidade, mesmo quando a gente não podia dizer que estava bem resolvido. Ele sempre se preocupou em deixar bem claro que a universidade, dentro da sociedade de Mossoró, tem sua importância e que para isso era necessário agir. Assim é que eu conheci o Batista antes de entrar na universidade, como aquela pessoa que conviveu conosco na Ilha de Santa Luzia. E quando entrei na universidade, interessante é que eu entrei para dar aulas, uma aula do departamento de filosofia. E como o departamento praticamente não existia do ponto de vista formal, era lá que eu estava, digamos assim, lotado. E João Batista, logo que eu entrei na universidade, foi criada a nossa ADFURB, e eu tive, diria assim, o prazer de disputar com ele um grupo me apoiando, um grupo apoiando o João, e eu fui eleito presidente da ADFURB. No entanto, como eu disse inicialmente, de uma coisa não se pode dizer de João Batista, é que ele se omitiu de nada, é que ele teve uma participação fundamental enquanto eu presidente. Por quê? Porque participou ativamente de todas as lutas e dando apoio naqueles momentos que estávamos a defender os interesses da universidade. É interessante observar que antes mesmo da criação da ADFURB e da minha eleição, João Batista já se preocupava com a nossa participação nos movimentos. É tanto que nós participamos da primeira conclave, participávamos das semanas de filosofia, que ficaram na memória de muitos intelectuais de Mossoró, de todo o povo de Mossoró, já que as figuras mais importantes da política, da filosofia, as figuras que estavam discutindo e que lutaram, continuaram lutando pela democratização do país, participavam em Mossoró e transformavam Mossoró na capital da cultura do Brasil. Sem dúvida alguma, isso era um movimento importantíssimo. À época, logo depois, eu fui vereador de 82 a 88 e participava juntamente com João Batista, além de fato de ser professor, desses movimentos. João Batista sempre esteve presente, discutindo a universidade, discutindo a sociedade de Mossoró. A nossa relação aqui na ADFURB, hoje a ADFURB, é sempre contamos com a presença de João. E, é claro, momentos em que divergíamos, mas sempre, repito, João Batista não pode ser, vamos invocar aqui o aspecto religioso do termo, não pode ser dito sobre ele que ele tenha cometido o pecado da omissão. Talvez tenha pecado até por excesso, quando no momento, por exemplo, do projeto de emergência, onde a universidade estava numa situação dificílima, houve da parte dele, em determinado momento, um excesso de otimismo. E em muitos outros momentos. Mas isso fazia parte, seria o ingrediente necessário para que pudéssemos nos animar. Porque se tínhamos a animação de João e de um grupo, outro, havia do outro lado a passividade, quando não a oposição de pessoas que na verdade não queriam que a universidade chegasse a ser a universidade que é hoje, com tantos problemas, graças a Deus, porque é melhor ter uma universidade com problema do que ter uma universidade soterrada, uma universidade morta. E esse não é o caso da nossa universidade. Nesse sentido, é inegável a participação de João Batista. Sem dúvida alguma, eu me sinto muito bem, orgulhoso
né, de participar dessas homenagens que se faz ao departamento de filosofia, porque, como eu já disse, todos nós somos filósofos, bons ou maus, filósofos, a filosofia como mãe de todas as ciências. Eu fiz parte do departamento de filosofia, quando ele ainda não existia, digamos assim. Me sinto muito feliz em ver a filosofia, o departamento de filosofia consolidado, né? Essa homenagem que se presta a João Batista pela ação dele, e não só o departamento de filosofia. Então, a filosofia é uma das preocupações, se é a preocupação mais importante, mas sem ela nós não teríamos outros avanços nos departamentos. Enfim, eu acho que outras pessoas deverão exaltar, deverão destacar aspectos da participação de João Batista na universidade, não só aqui em Mossoró, mas a participação dele no campus de Caicó, a participação dele ainda quando eu não era na universidade, por exemplo, um dia memorável quando saímos daqui e fomos a Natal para consolidar em 1989, 87, melhor dizendo, uma greve de professores. E sempre João Batista esteve presente. E a preocupação dele se tornou a preocupação de muitos, e que a gente espera que esses jovens professores que chegam aqui encontrando uma universidade com salário em dia, olhando para nós, professores que a essa idade, como é que não conseguiram ainda fazer um doutorado? O que é que tem esses professores que alguns dizem assim, como é que eles entraram aqui, talvez pela janela, não fizeram concurso? É claro, muitos de nós entrou aqui à força porque não queria entrar, porque ele passava 6 meses sem receber salário, quem queria entrar aqui? Então esses professores antigos, velhos, por vezes teimosos em insistir, talvez refratários a muitas mudanças que não conseguimos ainda compreender, a esses professores, os jovens devem ver nesse tipo de alicerce que fizemos, né? O companheirismo, a necessidade de termos, como João Batista sempre enfatizou, a unidade em torno principalmente dos professores, em torno dos problemas da universidade. Nenhum problema da universidade foi enfrentado a contento, que teve qualquer solução satisfatória que não tenha contado inicialmente com a unidade dos professores em torno disso. Então, João Batista tem uma participação muito importante nisso. Eu acho que isso é o que torna esta universidade e essa entidade, no caso, a do Hermes, que eu insisto em chamar de Adifurne ainda, né? Um exemplo, um local onde nós devemos ter como presente, tem sempre uma presença no sentido de questionar, discutir, ir adiante pensando nessa universidade que desejamos. Então, nesse sentido, eu quero parabenizar aqueles que estão homenageando João Batista. Eu acho que a melhor homenagem que podemos dar a ele é o título de nunca ter se omitido, e espero, tenho certeza, que mesmo aposentado, ele virá nos incomodar aqui, tomara muitas vezes, quando isso for necessário.